Novo Testamento. Êxodo capítulo 12, versículo 11. E depois 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Êxodo 12, versículo 11. Diz assim: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Poder acertar em nome de Jesus. Irmãos, a instituição da Páscoa foi lá no Antigo Egito, quando o povo de Israel, debaixo de uma promessa, estava indo na terra de Faraó. Já havia ocorrido 9 pragas sobre a terra do Egito. E Deus chamou Moisés e Arão e disse: Moisés, Arão, esse mês é o primeiro mês do ano, o mês de Abib, e no 10º dia desse mês, as famílias de Israel, cada família pega um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha, para que venham se alimentar. Se o cordeiro for grande para uma família, pode chamar a família vizinha e todos fazer essa refeição. E esse cordeiro tem que ser imolado à tarde. Não coma dele nada cru, e nem cozido, tem que ser assado. O sangue do cordeiro coloca em uma bacia, pega isopo e passa nas ombreiras das portas e nas vergas das portas. Porque eu, o Senhor, passarei na terra do Egito, e a casa que não tiver a marca do sangue, o destruidor vai ceifar o primogênito. Mas a casa que tiver o sangue do cordeiro na verga e nas ombreiras da porta, o destruidor não vai poder entrar. E vocês comam apressadamente, sapato nos pés, cajado na mão, os lombos cingidos. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós vemos que a Páscoa judaica foi instituída lá no Antigo Testamento, Deus falando com Moisés e Arão, e ali nós vemos que tem toda uma tipologia, até porque a palavra Páscoa significa passagem. O destruidor passaria, mas a casa que tivesse a marca do sangue, o destruidor não afligiria o primogênito daquela casa. E a refeição, além do cordeiro assado, tinha que ser pão sem fermento e ervas amargas. Essa era a refeição da Páscoa na Antiga Aliança. Pois bem, irmãos, nós vemos agora na Nova Aliança, Cristo é a nossa Páscoa. Nós vemos que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A humanidade está mergulhada na maldição do pecado. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer que pudesse morrer para remir a humanidade. Então Deus, Ele é Espírito. Como nós falamos até na escola bíblica dominical desta manhã, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Espírito não tem imagem projetada, não tem como ver o Espírito, mas e o Espírito é imortal. Aí que entra, irmãos, o amor incondicional de Deus. Deus é Espírito, não morre, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus se tornou homem, foi concebido
no útero de uma mulher virgem, Maria, concebido pelo Espírito Santo. Esse menino nasceu, como está em Isaías 9,6: o menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino nasceu como homem e continuou sendo Deus. Assim que ele nasce, ele foi adorado pelos pastores de Belém. Esse menino cresceu, aos 12 anos, estava no meio dos doutores da religião judaica, do farisaísmo, mostrando as maravilhas da mensagem do reino de Deus. A sabedoria desse menino, com 12 anos, impressionou os doutores da lei. Esse menino cresce, aos 30 anos, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao Rio Jordão, onde foi batizado pelo seu primo João Batista. Nós vemos que quando João estava no deserto da Judéia, João Batista pregando: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos induziu a fugir da era vindoura? João Batista pregando a mensagem, ou seja, é o precursor de Cristo, anunciando a vida do Messias. João Batista nunca tinha visto Jesus Cristo. O único encontro que eles tiveram foi quando João estava na barriga da sua mãe Isabel e Jesus na barriga da sua mãe Maria. E a Bíblia diz que quando elas se encontraram, João mexeu no ventre de Isabel. Isabel disse: estou diante do meu Salvador. Não falou: estou diante da minha Salvadora, porque Maria não salva. Quem salva é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Não foi Maria, não foi João, não foi José, não foi Paulo que subiu naquela cruz. Foi o Filho unigênito de Deus que entregou a sua vida por nós. Então, passados 30 anos, Jesus se encontra com João, e João não queria batizar Jesus. João falou: eu não sou digno de desatar tuas sandálias. Mas ele batiza com Espírito e com fogo. João foi constrangido por Cristo a batizar Jesus, mas Jesus não tem pecado, não tem natureza pecaminosa. E por que ele foi batizado? Para cumprir toda a justiça de Deus. E no ato do batismo, ele se identificou com a raça humana, porque todos pecaram, Jesus não pecou, mas ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Quando Jesus sai das águas do Rio Jordão do batismo, uma forma corpórea de uma pomba sobrevoa a cabeça de Cristo, Espírito Santo tipificado, e do céu brada uma voz do Pai: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali Jesus começa o seu ministério terreno. E quando ele começa a pregar, ele vai ali para o deserto da Judéia, onde foi tentado pelo diabo. 40 dias em jejum e oração. Vence o diabo pelo poder da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Jesus é Deus e foi tentado. O diabo é um psicopata. Ele pensou que poderia derrubar Cristo na forma humana, mas Jesus primeiro se apresenta como homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois, quando o diabo continua tentando a Cristo, Jesus fala: vai-te, Satanás, só teu Deus adorarás e só ele servirás. Então ali Jesus, ele se posiciona como homem e como Deus, e começa o seu ministério. Quando ele sai da tentação do deserto, ele começa a pregar. Irmãos, eu não vejo esse Jesus que essa praga, teologia da prosperidade ensina. Jesus não veio dar carro zero para ninguém. Jesus não veio dar casa na praia para ninguém. Quando ele começou a pregar, ele pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! A mensagem do arrependimento. Cristo morreu na cruz
mas só goza da salvação em Cristo quem se arrepende dos seus pecados, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado jamais irá prosperar, como está na palavra do Senhor. E Jesus começa o ministério 3 anos, curando, libertando, ressuscitando, andando por sobre o mar, inúmeros milagres. Irmãos, não tem ateu no mundo que possa provar que Jesus não existiu. É falta de inteligência a pessoa dizer que Jesus não existiu. Jesus é um personagem da história, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas o Deus Todo-Poderoso, ele é integrante da história, tanto que a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem historiador no mundo que comprove que Jesus não existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! A ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E quando Jesus veio ao mundo, irmãos, ele veio com a missão de Cristo. Ele veio salvar e buscar todos que se haviam perdido. A missão de Cristo foi salvar. Aí que entra o amor de Deus. Deus não morre, Deus é Espírito. Mas para poder Deus se tornar um mortal, ele tem que se tornar como um de nós. Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que não usurpou-se igual a Deus, se esvaziou de sua glória, não dos seus atributos, mas da sua glória, assumiu a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se dobre diante do nome de Jesus. Eu não preciso de imagem para crer que ele vive. Aleluia! Eu não preciso de um amuleto, eu não preciso andar com a cruz pendurada ou com a cruz atrás de mim. Eu preciso ter Jesus na minha vida, porque ele é digno de toda adoração. Eu bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, como está na palavra do Senhor, como Jesus falou para Tomé. Pois bem, irmãos, nos 3 anos de ministério terreno de Cristo, por várias vezes tentaram matar Jesus, mas Jesus falava: não é chegada a minha hora. Inclusive lá em João capítulo 10, quando Jesus se apresenta como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como ele se apresenta como a porta do curral das ovelhas, ele fala que é o bom pastor, que é a porta. Começa a pregar ali nas proximidades do templo, vem um grupo de fariseus querendo matar Jesus. Aí Jesus fala: vocês querem me matar pelos sinais que eu faço? Aqueles homens religiosos, uma religião falsa. A religião verdadeira é o cristianismo que prega a mensagem da salvação, não o cristianismo da prosperidade teológica, mas o cristianismo que prega arrependemos e convertemos. Essa é a religião verdadeira. E nós vemos que esses religiosos da seita dos fariseus queriam matar Jesus, e Jesus fala: vocês querem me matar pelos milagres, pelos sinais que eu opero? E os fariseus falaram: não é pelos sinais que você opera que nós queremos te matar. Nós queremos te matar porque você é homem e está dizendo que é Deus. Então Jesus naquele momento não morreu, porque não era chegada a sua hora, já estava no calendário do Pai o dia e a hora. A primeira Páscoa foi lá no Egito: sapato nos pés, cajado na mão, o lombo cingido, o cordeiro que foi morto para a comunidade dos judeus, dos israelitas se alimentarem, o sangue na porta, o cordeiro tinha que ser morto à tarde. Então ali era sombra. Nós já nos livramos do fermento velho, nós estamos em um novo caminho. Agora, quando chega a Páscoa, ao qual completa 3 anos de ministério de Cristo na terra, aí é chegada a hora. Aí Jesus, ele se dirige a uma casa com seus discípulos, com 12, e ali ele celebra a primeira ceia, e ele fala: um vai me negar e outro vai me trair. Aí Judas: quem vai te trair, Senhor? Aquele que pegar o bocado molhado. E Judas sai, primeiro mercenário
a ganhar dinheiro usando o nome de Jesus, e ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Aí Pedro: Senhor, jamais vou te negar. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Olha só, então ali Jesus já mostrando 100% homem e 100% Deus. Após celebrar a ceia, Jesus e os 11 vão lá para o Getsemane, porque Judas foi receber dinheiro, não estava na posição. E quando chega no Getsemane, Jesus começa a clamar e falou: discípulos, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie. E Jesus foi orar. A Bíblia diz que ele entrou em agonia, porque ele sabia que estava chegando a hora. Como homem, ele sentiu agonia, mas como Deus, ele se entregou por nós. Aleluia. E ali ele começa a orar, e ele faz uma oração que o Pai ouviu, mas foi feita a vontade do Pai. Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha, faça a tua vontade. A Bíblia diz lá no Evangelho escrito por Lucas que Cristo suou gotas de sangue. Já foi comprovado na medicina um fenômeno chamado hematitrose. Quando a pessoa entra numa grande pressão emocional, às vezes começa a ir sangue pelos poros. Jesus entrou em agonia, mas os anjos vieram e confortaram Cristo. Irmãos, oração é o oxigênio da alma. A oração que Cristo fez no Getsemane o preparou mais e mais para entregar a sua vida lá na cruz do Calvário. Eu falo por experiência própria. Hoje mesmo, de manhã pela consagração, orei a Deus como há tempo não orava, e senti um renovo de Deus na minha vida. Oração, oxigênio da alma, e a palavra, o alimento do Espírito. Aleluia. Jesus volta da oração. Os discípulos estavam como? Dormindo. Jesus orou: e vocês não podem vigiar 1 hora comigo? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E daqui a pouco vem Judas Iscariotes, conduzindo os capangas dos sacerdotes para poder prender Jesus. O dinheiro já estava no bolso de Judas, no alforje, já estava guardado, as 30 moedas de prata, mercenário. E o fim dele não foi bom, porque não se arrependeu. Aí, irmãos, a minha mente começa a sentir um choque do amor de Deus. Quando Judas chega diante de Jesus, já tinha um código. Judas falou para os capangas: aquele que eu beijar é Jesus, porque todos os discípulos gostavam de andar igual Jesus. Tem crente hoje que diz que é crente, mas não quer andar de acordo com a sã doutrina e nem com os bons costumes. Mas todo cristão lavado, todo cristão que segue a Cristo com fidelidade, tem prazer de andar igual Jesus, no seu caráter e na sua conduta. Judas vai beijar Jesus. Jesus fala: amigo, a que vieste? Imagina, chamar o amigo, o traidor de amigo. Jesus ali, ele dá um choque na nossa mente. Sabe por quê? Jesus ali, ele está dando oportunidade para Judas se arrepender. Só que Judas não quis ir mais. Por que Jesus chama Judas de amigo? Por quê? Não porque Jesus tinha medo de ser traído. Não, ele não tinha medo disso. Quem tem maturidade sabe que nós podemos ser traídos, abandonados, desprezados. Jesus sabia tudo isso. Jesus não queria perder o amigo. Jesus queria que Judas se arrependesse, mas Judas traiu Jesus. A Bíblia fala que Jesus começou a apanhar no Getsemane. Pedro, tentando fazer alguma coisa, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar e fala: Pedro, guarda tua espada, quem com ferro fere, com mesmo será ferido. E ali Jesus é levado à revelia para cá de Caifás. E aí começa a tortura, começa a humilhação. Caifás olha e fala: tu ainda diz que é o Filho de Deus? Jesus falou: tu dizes. Aí Caifás fala: blasfêmia. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram no rosto de Jesus. Mas cuspir é pior do que dar um tapa. Tapa expressa raiva, ódio. Cuspe expressa ódio misturado com nojo. Foi o que
aqueles homens fizeram diante do Deus da nossa salvação, diante do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Jesus abaixa a cabeça, como está lá Isaías, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E Pedro estava onde? Lá fora. Pedro foi acompanhando. Sanguíneo promete coisa que não cumpre. Não vou te negar não, Jesus, vou te negar não. Mas quando chega lá, aí a pessoa passa, é um deles. Olha lá, é um deles. Pedro, eu nunca vi esse homem, nunca vi, nem sei quem é, eu estou aqui só para observar. E Pedro esqueceu da pesca maravilhosa. Pedro esqueceu que ele foi o único discípulo que andou com Jesus por sobre as águas. Ele esqueceu que Jesus ficava na sua casa lá em Cafarnaum, onde Jesus curou a sua sogra. Ele esqueceu, e Jesus sai de lá, já sendo levado para a tortura. E quando Jesus olha para Pedro, aí outra cena que me chama a atenção: Jesus olha para Pedro e não fala nada. E Pedro vai chorar amargamente. Com um olhar, Jesus disse: Pedro, tu está me negando, mas eu continuo te amando. Olha só, irmãos, isso é o amor de Cristo. E tem crente que não dá valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu digo, irmãos, era para todos os cristãos estarem cultuando a Deus nos cultos, em especial no dia da sua ressurreição. Era para a igreja estar lotada, agradecendo a Deus por tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Jesus agora é levado para Pôncio Pilatos, porque os fariseus, sacerdotes, saduceus não tinham autonomia para condenar Cristo à morte. Até porque Israel era o estado do Império Romano, e o governador daquela província da Judéia era Pôncio Pilatos. Levaram e falaram: esse homem violou a lei, ele está dizendo que é Deus, então ele precisa ser morto. Pilatos: eu não vejo crime nenhum nesse homem. E Deus, o que mais tem é Deus aqui no Império Romano. Mais um, menos um, para mim não está dizendo nada. Só que aí os saduceus e fariseus eram inimigos, se uniram para crucificar Cristo. Aí tiveram um plano: Pôncio Pilatos, ele está dizendo que ele é rei, e rei só é César. Só César é rei, o Tibério César. Então ele está blasfemando contra o Império Romano. Aí Pilatos, e agora? Aí vem aquela conspiração. Aí Pilatos lembrou: estamos na Páscoa, tem o induto da Páscoa, tem o induto do Natal, né, que solta um montão de presos hoje e muitos não voltam. Aí tinha o induto da Páscoa, era um só que tinha que ser solto. Aí Pilatos teve a ideia: vou chamar Barrabás, aquele criminoso, vou chamá-lo. E Jesus, Pilatos pensou: eles vão mandar soltar Jesus e matar Barrabás, porque esse homem aqui, ele só fez o bem, curou, libertou, eu não vi crime nenhum. Mas os saduceus e fariseus induziu o povo: manda soltar Barrabás e crucificar Jesus. E o povo: crucifica. Aí Pilatos: e agora? Agora lava minhas mãos. Levaram Jesus para Fortaleza Antônia, levou 40 chibatadas, amarrado ao tronco corrente, e ali batia aquela chibata com 3 tiras, tinha pontas de osso, quando batia rasgava, e Jesus suportando por amor a nós. 40 chibatadas que cada uma valia por 3, e Jesus não abriu a sua boca. Aqueles homens que batiam Jesus eram carrascos profissionais, assassinos profissionais, psicopatas, porque a psicopatia, uma das identidades da psicopatia é incapacidade de amar. Eles não tinham compaixão. E a psicopatia, o primeiro psicopata foi Satanás, que até hoje age dessa forma, incapaz de amar. Mas Jesus, ele é o amor personificado. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Colocaram ali uma coroa de espinho, não é aquela tiara não, tá? Ali do filme de Hollywood não, uma coroa fechada, batia, os espinhos tinham veneno que não matava o homem, mas causava dores insuportáveis. Aí esse é o rei dos judeus. Aí colocaram uma placa:
sobre a cruz, é o Rei dos Judeus. Aí agora Jesus vai carregando a cruz de Jerusalém até o lugar da caveira, conhecida como Gólgota, Calvário. Vai pelas ruas de Jerusalém, exausto, já tinha passado uma virada de noite de tortura, apanhando, sofrendo, sem abrir a boca, todo o poder. Ele poderia pedir 12 legiões de anjos para libertá-lo, mas ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. E vai caminhando, chega uma hora que ele não aguenta mais e cai. Aí um dos soldados vê a multidão: moço, vem cá, ajuda ele a carregar. E pega quem? Simão Sirineu. A história da igreja conta que aquele homem, Simão Sirineu, teve a sua vida transformada. A sua roupa ficou com as marcas do sangue de Cristo, literalmente. Chegou no Gólgota, lugar da caveira, e a cruz ali, Jesus foi colocado em cima. Pegam pregos, bate nessa parte aqui da mão, crava de um lado, crava do outro, crava sobre os seus pés e levanta ele naquele madeiro. Aí ele abre a boca: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Era 9 horas da manhã e Maria estava aos pés da cruz, Maria Madalena também, João Evangelista estava lá contemplando toda aquela cena, aleluia, e Cristo entregando a sua vida por nós. E do lado direito um ladrão, do outro criminoso, e Jesus no meio. E tem pessoas que não acreditam em Jesus, irmãos. Eu repito, é falta de inteligência não acreditar na história. Vários livros de história comprovam que Jesus esteve nessa terra, aleluia, por 33 anos, mas ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o Senhor. Pois bem, irmãos, lá na cruz do Calvário, o diabo tentando tirar Jesus da cruz. Tem gente que diz que o diabo fez de tudo para Jesus morrer na cruz. Mentira, não era da vontade do diabo Jesus morrer na cruz, era da vontade do Pai. O Pai que entregou o seu filho. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz, tanto que ele tentou de várias formas, e a última tentativa, os outros criminosos: se tu é o Filho de Deus, desça daí e salva-te a nós. Ou seja, o diabo, ele trabalha muito nisso aqui, ó, no orgulho, no ego. E todo psicopata é orgulhoso. Não vou dizer que todo orgulhoso é psicopata, mas todo psicopata é orgulhoso. E ele lá querendo mexer no brilho de Cristo, Jesus, todo poder, descer daqui é a coisa mais fácil. Mas ele estava ali como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que deu a sua vida por nós. Aí o outro criminoso: tu não teme a Deus, estando na mesma condenação? Esse homem é justo, esse homem é santo. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele veio para salvar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Pois bem, irmãos, as horas passaram, chega 3 horas da tarde, meio-dia, o dia vira noite, ficou tudo nebuloso. Quando chega 3 horas da tarde, Jesus fala: está consumado, em tua mão entrego o meu espírito, a obra da salvação está completa. Aí José de Arimateia, senador romano, com Nicodemos, que era um dos membros do Sinédrio, vão lá e pegam o corpo de Cristo, coloca numa tumba 0 quilômetro, ninguém tinha sido sepultado ali, nem plano funerário Jesus tinha, nem isso ele tinha, mas porque ele não veio trabalhar com a morte, ele veio trabalhar com a vida. Ele entregou a sua vida por nós, mas ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aí José de Arimateia e Nicodemos corre contra o tempo, porque ia começar o sabá. Olha só, esses religiosos, misericórdia, fariseus, não confundam a religião cristã com seitas. Os religiosos fariseus, nós temos que, ele tem que morrer antes do pôr do sol, que vai começar o sabá. Ele tem que morrer para a gente poder ir lá para o templo adorar. Misericórdia. Tem crente assim, que não dá valor nenhum ao sacrifício de Cristo e diz que é crente. Quando Jesus fala está consumado, o véu do templo rasga
rasga de cima a baixo. E José de Arimateia e Nicodemos tira o corpo dele da cruz. Não saiu o corpo todo molenga, não. Jesus sentiu tanta dor, que os seus músculos e nervos contraíram. Ele saiu todo rígido, corpo rígido, tanta dor que ele sentiu. Colocaram, prepararam o corpo e sepultaram. Aí começa o sabá, ninguém chega lá. Mas no domingo de manhã, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, nós temos que ir lá levar perfume, temos que perfumar. Elas esqueceram que Jesus já tinha sido perfumado vivo lá por Maria de Betânia. Jesus não é perfumado morto, ele é perfumado vivo, aleluia. Tanto que Paulo disse: nós temos o bom perfume de Cristo, aleluia, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E lá vão as frentes. Aí vão conversando: e quem vai tirar a pedra? Eu não aguento, né? Mas vamos lá, a gente dá um jeito, vamos lá. Porque tem que tirar a pedra, a gente não vai conseguir, mas nós vamos lá. Ou se você olhar para a pedra, você não sai nem de casa. Mas elas falaram: nós vamos lá. Chegaram lá, a pedra não estava. O que aconteceu? Entraram no túmulo, lençol dobradinho no lugar. Ou seja, o corpo não está aqui não. Quando ela sai, ela vê Jesus. Madalena vê Jesus, não conhece. Aonde o Senhor colocou o corpo dele? Onde que está o corpo? Eu quero perfumar. Fala para os meus irmãos que eu vou lá. Eu ressuscitei. Jesus vive, aleluia. Ele vive e reina para sempre. Louvado seja o Senhor. Essa é a mensagem da cruz, irmãos, que muitos crentes não estão dando valor, e o diabo está colocando na mente das pessoas que Jesus não existiu. Misericórdia. Jesus não tem como provar que Jesus não existiu. Existem várias evidências, vários documentos que Jesus existiu, e esse documento aqui é o maior. Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nós venhamos valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quantos crentes hoje que poderiam estar na casa de Deus não estão trabalhando, mas, irmãos, a nossa prioridade é buscar pelo reino de Deus. Eu fico agoniado quando eu vejo a pessoa que vem para a igreja atrás de bênção. Só vem se for para fazer bênção. Tem uns que fazem até chantagem com Deus: Senhor, só vou te servir se o Senhor me abençoar. A maior bênção, o maior milagre é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esta palavra fique gravada na tábua do nosso coração, e que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.